Fala aí, pessoal. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Antes de mais nada, eu quero deixar falar algumas coisas rapidinho. Antes de mais, esse canal, ele é dedicado à pesquisa, ligado à cultura e à história do Brasil, falar sobre artistas que se foram, ligado ao cinema, ligado às novelas, ligado à própria história do Brasil, ligado à nossa literatura. É, e por isso eu gostaria de falar qual é o objetivo desse canal de fato, né? E eu tô próximo de chegar aos mil inscritos. É, preciso chegar para alcançar esses requisitos. Faltam nada menos do que menos que 450 inscritos e outros requisitos que eu tô quase para bater também. Então eu preciso que o seu apoio, que você possa curtir as postagens, comentar, se inscrever, e se for do seu interesse, do interesse da sua galera, compartilhar para outras pessoas. E se puder também ajudar financeiramente, porque hoje essa é a minha única fonte de renda. Eu dependo desse canal hoje, tanto para continuar mantendo o próprio canal, assim como poder pagar as contas, comprar alimentos, e é isso. Então, assim, eu preciso da ajuda de vocês. Se você não pode ajudar financeiramente, seja com dinheiro, com um cafezinho, com o valor do cafezinho, com a sua boa vontade, curta, se inscreva, comente, indique para outras pessoas esse canal. A gente está perto de, se a gente conseguir seguir no caminho, acredito que até o final do ano eu consiga monetizar esse canal, enfim, e assim eu começo a respirar um pouco essa situação que eu tenho enfrentado em relação ao desemprego. Segundo, que eu vou continuar falando sobre o desemprego. Vai ser um diário, ou vai ser um diário todo dia, diariamente, segunda a sexta, ou vai ser quando tiver algum tipo de crise, como eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho apoios. Então o falar isso no canal ajuda um pouco. Eu acabo também encontrando outras pessoas que passam pelas mesmas situações que a minha, que às vezes precisam se expressar, precisam ser ouvidas e precisam falar. É uma situação bastante complicada. Então, assim, eu decido que eu vou continuar falando sobre o desemprego. É uma parte da minha pesquisa, né? Além de eu ser um pesquisador sobre novelas, sobre a música brasileira e sobre o cinema brasileiro, eu também pesquiso sobre o desemprego, para entender um pouco mais a situação que eu convivo e para entender um pouco mais essa questão, né? Então, acho importante eu falar, ou seja diário, ou quando tem algum tipo de comentário, ou alguma crise que vai acontecendo, né? Talvez seja a única forma de expressar que eu tenho hoje, que vai ter algum tipo, que vai entregar, que vai chegar nas pessoas, é aqui no YouTube, já que nos outros canais meus conteúdos não tem, não são entregues, infelizmente. Nesses 2 dias eu recebi 2 comentários. Desses 2 comentários, primeiro assim, eu estava pensando já falar sobre esse tema e tratar como o desemprego como problema. O desemprego como problema. Por que eu falo como problema? Primeiro que, assim, o que eu tenho estudado hoje bastante, fora da pesquisa e fora da escrita e da própria criação, que eu sou da criatividade, eu estudo muito sobre pesquisa, desenvolvimento e planejamento estratégico, né? Então, e sigo muito essa metodologia PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, é entender o problema para buscar a solução, né? Eu sempre estou citando os livros, Apaixone-se pelo problema e não pela solução, e transformando problemas em soluções, para entender, porque é importante a gente entender o problema, né? E quando a gente fala do desemprego, a gente trata o desemprego com questões muito paliativas, com a questão muito imediatistas, com muitas resoluções, sem entender o real problema da situação. A gente vive num país que deixou de se industrializar,
são poucos empregos qualificados que têm surgido. Quem tem condições tem saído do país para buscar outras, para crescer na carreira. Você vê em diversas áreas, até no próprio esporte, você vê no futebol que não tem gestor de futebol. Os bons gestores brasileiros estão fora do Brasil. Engenheiros, os que têm condições, estão fora do Brasil. E a gente não consegue investir em empregos de qualidade, e a gente não consegue entender a problematização do desemprego. E uma coisa que eu recebo muito nos comentários quando eu falo sobre o desemprego, eu não estou falando pela questão do processo seletivo, que é um problema, é um preconceito estrutural. Tem pessoas que sofrem, que não conseguem entrevista, que não conseguem emprego por questões de idade, por questões raciais, por questões de por onde ela mora, mães recém-grávidas ou que têm filhos. Então, assim, a gente lida com muitos problemas, e diante desses problemas as pessoas insistem em dar as mesmas dicas. Sobre emprego. Hoje mesmo, mais cedo, uma pessoa comentou que eu deveria pegar um isopor, encher de água mineral e vender na praia. E não é bem assim. Recentemente, mais de uma pessoa já falou que eu deveria arrumar algo para capinar. E eu moro numa região que não tem nem o que capinar. Então, assim, é concreto puro onde eu moro. Então, não tem mato, eu não moro no mato. E uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas não falam de bom coração, mas a gente precisa entender que a questão do desemprego, ele é muito mais, complexo, do que uma simples dicas que às vezes pode funcionar para uma, não funciona para outro. Infelizmente, a gente lida com a cultura do que chamamos de teologia do coach. A gente se adapta muito na questão da autoajuda, e quando tenta que alguém bate de frente, como eu falei no vídeo anterior, as pessoas acham que a gente está negando o apoio, está negando, se acha demais. Não, mano, não. Eu sou uma pessoa que estudo a questão do desemprego. Eu não sou melhor que ninguém. Vai ter alguém futuramente, se o canal crescer, que também está na mesma vibe do que eu, estuda sobre o assunto e vai refutar meu argumento, como eu falei. E de boa, eu não sou dono da verdade. Só que eu sou um cara baseado em dados. Eu não gosto de coisas abstratas. Eu gosto de coisas baseadas em fatos. Eu trabalho com dados, trabalho com pesquisa. E a minha própria realidade. Eu não posso dizer que a minha situação de desempregado é a mesma situação de uma outra pessoa. Os desafios dessa pessoa é outra. Às vezes é um desafio, às vezes essa pessoa está numa situação pior que a minha. E tem pessoas que também estão numa situação mais amena que a minha. Então, eu não posso entender o desemprego e usar o meu argumento. Se um dia eu conseguir um emprego, uma renda, eu não posso falar para essa pessoa fazer a mesma coisa que eu fiz, porque eu não conheço a história da pessoa, eu não sei aonde ela mora, eu não sei as suas limitações, eu não sei os seus medos. A gente precisa entender o desempregado como indivíduo, como pessoa. Não adianta chegar aqui no meu canal e falar que o caminho é pegar metade, comprar uma maleta de água e vender no trem, vender no engarrafamento ou vender na praia. Não adianta. Porque eu já falei, se for para vender, eu venderia meus serviços, porque eu sou social media, sou copywriter, já atuei como designer e sou conteudista. Então, assim, se for para vender, eu vendo meus serviços. E por que eu tô nessa situação? Porque eu não sou um bom vendedor. Eu não tenho uma boa oratória. Já é um problema. Uma pessoa falou uma vez para mim, cara, mas vender é necessidade. Não, vender não é necessidade. Tem pessoas que têm um dom e tem pessoas que não têm um dom.
Tem pessoas que têm um dom. Tem pessoas que pode ter, que tem uma família doente, um pai doente, uma mãe doente. Ela não pode ir para a rua vender água. Ela não pode ir para a rua. Tem pessoas que pode ter algum tipo de problema físico, é cadeirante, tem algum problema de visão. Tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que são autistas, tem pessoas que não conseguem conviver com muitas pessoas, e tem pessoas que não têm um temperamento para lidar com pessoas, com clientes. Então, assim, se você é um estressado, você não vai saber ir para a rua vender, porque você vai lidar com todo tipo de cliente, você vai ter que lidar com a questão de concorrentes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que a galera não aceita gente nova porque eles tratam como concorrente, até você se adaptar é muita coisa. Aí você tem que arrumar um dinheiro para legalizar o teu negócio. Se você não consegue legalizar, você vende, você passa a vender de forma informal. Então, assim, a chance de você perder o seu produto para a guarda municipal, perder o seu produto, ele é muito maior. Então, não é pegar um isopor e vender água, porque existem nuances, existem questões. Eu falo que empreender não é o caminho. Empreender não é o caminho. Semanas atrás, eu estava no VLT, vindo para casa, aí eu passei ali perto do. Ali perto da cidade do samba, e estavam entregando aquelas bolsas lá de entregador de aplicativo, né? Cara, eu vi a montoeira de gente que tá ali para sobreviver, tá ali para sobreviver. Eu, no início do ano, eu tentei me cadastrar em um desses aplicativos, eu não consegui porque tinha um excesso de pessoas, ou seja, tinha um excesso de entregadores na minha região. Dias atrás eu estava vindo com a minha família no Uber e o motorista falou que hoje você precisa trabalhar muito mais para você ter um tipo de renda. E que hoje é diferente de ser motorista de aplicativo, é diferente de motorista de aplicativo no início da operação da própria Uber aqui no Brasil. Então, assim, hoje a pessoa trabalha mais porque há muitas pessoas no mercado, há muitas pessoas fazendo esse tipo de serviço. Ou seja, para você manter um padrão de vida, você precisa trabalhar muito mais, que gera sérios problemas, que todo mundo já sabe. Quando eu vi isso lá no centro, eu vi do dia depois de ver uma reportagem da Folha de pessoas que estão em segurança alimentar atuando como entregadores de aplicativo. Entregadores de aplicativo. Eu vi uma outra reportagem, agora não lembro qual site, que boa parte dos microempreendedores, os famosos MEIs, ainda recebe dinheiro do Bolsa Família. Dinheiro do Bolsa Família. Então, assim, empreender não é o caminho. Empreender não é o caminho. Empreender, vender é um dom. É um dom. É um dom. E para empreender, você precisa fazer o que eu faço. Você precisa estudar o mercado, estudar aonde você quer atuar, estudar onde você quer atuar, entender o público, entender o local, entender a concorrência e criar um planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Então você cria algo que possa ser diferencial do seu concorrente. Aí você usa a estratégia do Oceano Azul ou liga a questão de vantagem competitiva. Então, assim, para empreender, você precisa ter conhecimento. Não adianta eu comprar uma barraquinha de churros que está vendendo aqui na esquina por R$ 1.000 e vender churros se eu não sei fazer churros. E mesmo que eu faça churros, eu não entendo do negócio. O próprio Derek Carnegie, no seu nome, daquele livro lá, Como Influenciar Pessoas, no começo do livro ele fala: o teu conhecimento não é o suficiente para você ter sucesso. Não é o suficiente. Não adianta. Se você não tem dom e vai fazer aquilo por sobrevivência ou vai contra as suas limitações, a chance de você fracassar é enorme. É enorme. Então, não adianta as pessoas chegarem aqui no meu comentário, no meu canal e dar as dicas e ver outras pessoas curtindo ou achando que eu estou negando, que eu tô negando emprego, que eu estou negando serviço. Não é assim. Não é assim. Não é assim.
Por isso que eu falo, a gente precisa entender o problema para buscar a solução. E não vir com a solução direta, porque você não entende a real situação de cada pessoa, a real situação de cada desempregado. Sim, eu tenho capacidade para empreender. Eu tenho capacidade para empreender. Eu não tenho capital. Hoje eu não tenho capital. A vontade, eu tenho vontade de montar algo ligado a um café, a um café, a uma livraria pequena que eu trabalho, ou trabalhar com música ou com cinema. Eu tenho a ideia na cabeça. Eu tenho um planejamento estratégico todo na cabeça de como criar o ponto que eu tenho que fazer, de como conquistar a comunidade, de como eu tenho toda a estratégia na minha cabeça. Só que eu não tenho capital e eu também não tenho apoio. Então assim, o canal, por exemplo, finalmente está começando a andar. Eu criei o canal em fevereiro e eu sabia que eu tinha condições de ter um público, O problema é que eu não tenho as ferramentas. O YouTube exige um vídeo para aparecer. Você ter ferramentas, não tenho ferramentas. Eu uso um celular que não dá para filmar. Mas quando eu tiver as ferramentas, eu vou mudar o modelo do canal, porque eu tenho a ideia na cabeça. Eu sei que eu posso bater. Eu não vou dizer que eu não quero que eu vou ter 100 mil seguidores, 100 mil inscritos, mas eu tenho capacidade de ter 10 mil inscritos, porque eu tenho capacidade. É claro que eu preciso melhorar a minha oratória, eu preciso roteirizar melhor os meus vídeos, eu preciso comprar um teleprompter para poder criar os conteúdos, eu preciso aprimorar mais, eu preciso ter um computador para editar os vídeos. Eu não tenho nada disso. Mas eu tenho a ideia na cabeça. Mas tem uma coisa que eu tenho, é criatividade. É como o Glauber Rocha falou: uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, irmão. Então, eu tenho a ideia, eu tenho a criatividade. Então, assim, eu consigo entender o mercado. É claro que vai ter mercado que eu não entendo. É claro que se eu for trabalhar para um mercado, uma farmácia, eu não sei como criar, mas todo mercado, seja ligado a esporte, ligado à gastronomia, ligado à literatura, ligado à música, a festivais, à cultura, eu tenho a ideia na cabeça de como implementar essa ideia a médio e longo prazo. Então, se eu tiver capital para criar algo, eu vou criar, eu tenho a ideia. Só que, mano, não adianta. Não adianta chegar para mim e falar. Só que para vender água na rua, eu não tenho dom da venda. Eu não tenho dom da venda. Então, assim, eu tenho a ideia de implementar, mas aí eu vou ter que contratar as pessoas que tenham preparo para aquilo. Eu consigo. Porque se vender é uma coisa, atender, trabalhar com a experiência do cliente, com a experiência do usuário, é uma coisa. Eu tenho mais conhecimento teórico com pós-venda de como fidelizar a pessoa do que com pré-venda. Então não adianta eu pegar, gastar uma grana para comprar uma mala de água e vender, porque eu sei que eu não vou vender e vou ter muita dor de cabeça em diversos aspectos devido à região que eu vivo hoje e as consequências dessa região e do próprio desemprego. Então não adianta as pessoas chegarem até aqui e falar: você precisa. Não. Claro, é claro que quem chega aqui no meu canal não conhece a minha história, não conhece a minha história. É claro que ela vai opinar, é claro que ela vai contar a história dela de vida, porque conseguiu, porque teve sucesso, mas existe poréns. Cada região é uma região, tem região que tem emprego a rodo, tem região que não tem emprego a rodo. Então assim, aí a pessoa tem que sair. Se tem uma coisa que as pessoas falam muito para mim, que talvez seja uma possibilidade, mas eu também não tenho renda, é sair da cidade, é sair do estado. As pessoas falam que em Santa Catarina tá tendo muito emprego, mas é uma região, para mim, não muito legal, porque eu tem questões políticas, tem questões, como posso dizer, ideológicas. Eu sou uma pessoa, por muito tempo, vindo do movimento punk. Santa Catarina é um movimento que tem uma galera muito dos carequinhas lá, do bigodinho, tá crescendo. É um ambiente, é um estado
Apesar de dizer que Florianópolis não é assim, a capital não é assim. É um estado muito conservador e eu sou progressista. Não sou de esquerda, eu sou progressista. Eu defendo pautas progressistas, não sou de esquerda. E eu defendo muita coisa na cultura e eu sou muito para frente. Inovação, a gente precisa mudar, precisa adiantar, porque a cultura, quer dizer, a cultura não, a tradição é essencial, mas para a gente caminhar, para as coisas funcionarem, você precisa inovar, precisa investir em pesquisa e desenvolvimento e ter um planejamento para as coisas funcionarem, Por isso que eu falo, eu ainda vou falar um vídeo de possíveis soluções para lidar com a questão do desemprego no Brasil e que isso não se torne um problema. Mas a solução não é emprego, não é subemprego. A solução não é vender água na rua. A solução não é trabalhar por aplicativo, porque poucas pessoas vão ter sucesso ou vão ganhar bem nessas áreas. Poucas vão se sobressair, mas a maioria vai ficar pulando de galho em galho até alcançar o êxito e no final acaba morrendo, porque não teve um apoio certo e não teve um entendimento correto. E as pessoas ficam na cabeça que todo emprego é digno. Sim, todo emprego é digno. Mas tem pessoas que investem dinheiro em cursos, investem dinheiro em faculdade, tem pessoas que têm uma boa carreira e às vezes tem um nível alto de vida, um padrão de vida, não estou falando padrão de vida, que às vezes, e até um estilo de vida, que para se rebaixar, o que pode fazer dessa pessoa? Essa pessoa pode entrar em depressão, entrar em depressão, entrar em depressão, ter vários outros tipos de problemas e gerar sérias consequências. Então não adianta chegar com ideias simplistas. Você precisa entender a pessoa. Você precisa entender. Como eu já disse, para mim não adianta eu pegar subemprego, porque eu falo sobre isso há mais de 5 anos. Eu vou ter que deletar minhas contas, eu vou ter que ir para cada blog para falar, irmão, deleta meu comentário, deleta minha coluna, deleta sobre isso. Eu vou ter que deletar minha conta no YouTube, porque no século XXI tudo é pesquisado. Tudo é pesquisado. Você vai nas redes sociais, você pesquisa no Google e tu conhece toda a tua história. Então, assim, não é muito simples. Não é muito simples. É claro que para a maioria das pessoas talvez seja o caminho, mas para mim não é o caminho. Para mim não é o caminho. Para outro fulano também não seja o mesmo caminho. Mas para muita gente, sim, é o caminho. Todo emprego é digno. E quando eu falo isso, não é porque eu estou negando. Eu já tentei, mas eu não consegui. E mesmo assim, as pessoas insistem que eu devo tentar continuar. Eu devo continuar. É isso que eu estou dizendo. Enquanto a gente não entender o desemprego como problema, para buscar a solução e ficar criando ideias simplistas ou soluções paliativas, quando o problema realmente acontecer, e vai acontecer, porque está para explodir uma crise muito maior de desemprego devido ao avanço da inteligência artificial e da tecnologia e a tal transição da quarta para a quinta revolução industrial, que vai afetar e vai ser, desde sempre na história da humanidade, essa transição vai afetar muito mais do que as outras transições, seja na primeira, nas 4 revoluções industriais que tivemos na história da humanidade. Então, assim, a gente precisa agora debater o desemprego. A gente precisa agora entender o desempregado. A gente precisa agora discutir a questão de emprego, indústria, qualificação. A gente precisa agora entender essa questão. Porque se a gente não parar para pensar, sentar, debater, discutir, cobrar a minha situação vai ser a sua, vai ser do teu irmão, da tua irmã, do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, do teu filho no futuro. Vai ser a situação de muita gente, desde do atendente a o médico lá no topo da pirâmide. Se a gente não discutir a questão do desemprego ou do emprego, leiam o livro Futuro do Trabalho, da Michelle Schneider. Ela lançou recentemente sobre isso. Ela fala muito sobre isso. Ou busque texto da Marta Gabriel e da Danielle Kellyman nas redes vizinhas.
E tem outros caras aí, que eu agora esqueci, que falam sobre o futuro do emprego. São futuristas, né? São pessoas que trabalham com projeções, ideias, são futuristas. Eu sou um pseudo-futurista em andamento. Leiam mais sobre isso, para vocês entenderem que o desemprego não se resolve em opiniões simplistas. Por mais que essas opiniões, sim, sejam de bom coração, que as pessoas querem ajudar, não é a solução do problema. Ela só vai estender o problema. É sobre isso que eu queria falar. Abraço.